Esse microfone está meio enjoado, vou tentar deixar ele parado. Eu não carregar um negócio aqui. Hoje a igreja parece estar assim todo mundo meio xoxo, né? Os homens aí tá sem só a metade. Alguns estão com a metade aí, mas outros como eu estão sem a metade aí, né? Isso é bom. Eu creio que Deus tem ministrado no coração das mulheres e naturalmente vai ministrar na nossa vida através daquilo que tem falado com as nossas esposas e com as outras mulheres que estão participando deste programa que elas estão realizando. Eu não consigo não, Felipe. Vou ficar nos 30 aqui. Esses dias eu tenho pensado bastante na nossa caminhada com Deus. E já de algum tempo eu tenho descoberto que conflito e fé não são coisas opostas. E que os conflitos fazem parte da nossa vida. E que ter conflitos não diminui a minha fé, nem aumenta a minha fé. Pelo contrário, os conflitos acentuam a minha fé, porque me dão a oportunidade de perceber melhor como eu creio ou deixo de crer, ou que diferença faz, de fato, Deus na minha vida. Como diz os ditados populares, a sabedoria popular, na descida até carro sem gasolina vai, né? Na dificuldade nós começamos a aprender melhor qual o sentido da fé. E constantemente eu me vejo pensando em conflitos. Estava dizendo domingo passado aqui no culto da noite, sexta-feira, não dessa semana, da outra, eu tive aquele dia que a gente chama meu dia de fúria. Chegou a tarde, eu estava explodindo de tanta coisa que estava na minha cabeça. E sai de perto, né? De fato, ninguém aguentou ficar perto de mim. Foi todo mundo saindo, porque quem chegava perto acabava gentilmente recebendo alguma famosa patada, né? Mas foi aqueles dias que você acumula sentimentos e pressões e coisas não dão certo. E a demanda que você tem para fazer é maior do que o tempo que você dispõe. O investimento emocional que você precisa fazer é maior do que você tem. As informações que você precisa acumular para conseguir tomar decisões, parece que você perde a ideia delas. A estabilidade emocional suficiente para você ter o devido controle para decidir corretamente as coisas que você precisa decidir, parece que vai embora. E o teu bom senso você sente que não tem, e o teu chão começa a fugir debaixo de você. E você acaba tendo reações que você mesmo não espera. No meu caso, eu fiquei muito bravo, estava muito nervoso. E lá pelas tantas estava dizendo, parei, falei, isso não está certo. Fui para o cantinho lá, um escritório que tem lá em casa. Parei, sozinho, já não tinha mais ninguém em casa. Fui orar. E a pergunta que veio no meu coração naquela hora é o quanto eu estava fazendo, de fato, coisas que agradavam ou não o coração de Deus. Eu penso fazer as coisas em nome de Deus e para Deus, por Deus. Mas naquela hora me veio essa pergunta, o quanto do que eu faço de fato agrada o coração de Deus? A forma como eu faço e esse estresse todo que aquilo me causava. Como se as coisas fossem minhas e Deus fosse um apêndice nisso tudo. Naquela hora, uma paz muito grande invadiu meu coração e eu disse para Deus, Deus, obrigado porque a igreja é tua, a minha vida já não me pertence mais.
Todas essas coisas, o Senhor tem mais interesse do que eu. E o Senhor sabe de todas elas. Então eu zerei as coisas, disse, vamos resolver aquilo que está na mão, resolver, Deus. E as que não estão na mão, fica nas tuas mãos, se tu sabes que eu não tenho condições de resolver agora. Uma paz muito grande vem no meu coração, e de lá para cá eu tenho pensado bastante. Tinha escolhido um tema para meditar nessa manhã, e confesso que não consegui preparar esse tema da forma como queria, e resolvi mudar, porque eu sinto que reflete mais aquilo que vai no meu coração, aquilo que eu vou compartilhar agora, ou aquilo que eu tinha pensado. E o que eu queria compartilhar com os irmãos tem a ver com o estilo de espiritualidade que nós desenvolvemos. Como é a nossa espiritualidade, como é a nossa relação com Deus, como é a nossa vida de oração diante do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto bastante conhecido, Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E quando orardes, não useis como os hipócritas, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Pai, abençoa esta palavra lida e fala através dela ao nosso coração, fala através dela ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem me encorajado nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto traz recomendações de como deve ser a nossa vida de oração. Ela nos orienta de uma maneira bem simples e objetiva o que devemos fazer. E podemos lê-lo dessa forma, dizer, ótimo, beleza, é assim mesmo que eu faço e não tem problema, ótimo, eu sigo completamente as orientações que Jesus dá nesse texto. E Jesus aqui, ele está dizendo que nós, em primeiro lugar, a primeira recomendação sobre a oração é que não devemos orar para ser visto. Ele quer dizer que nós não devemos orar para ser vistos. E aqui ele toma como referência o hipócrita. O hipócrita para nós, hoje a gente fala, seu hipócrita. Isso daí é uma palavra muito pesada. Mas aqui não tinha essa necessariamente a conotação que nós temos hoje. O hipócrita era um artista que fazia um teatro. Ele punha máscaras na frente e representava papéis. Não sei se as máscaras eram presas, se ele usava um suporte. E ele apresentava papéis, não sei se era decorado como uma peça teatral ou por improviso. Mas ele era um artista. Ele punha máscaras e escondido atrás da máscara ele não era mais ele, mas ele fazia um papel. E que Jesus está nos ensinando aqui é que na nossa oração nós não devemos fazer um papel para ser visto, nem pelo Pai Celestial, nem pelos irmãos. Significa que quando nós oramos, nós não precisamos de clichês, nós não precisamos de orações bonitas e palavras profundas, cheias de conteúdo doutrinário e teológico, cheia de termos bonitos. Eu tinha um amigo que disse que uma vez ele orou, ele escandalizou as pessoas quando ele falou, ele disse que orou assim para Deus. Pô, cara, eu não aguento esse negócio. Aí alguém disse, rapaz, mais reverência quando fala com Deus. Vai chamar o Deus de cara? O que é isso? Num momento de desabafo, ele disse assim, o outro disse, rapaz, você não pode falar assim com Deus, não. Mais respeito. Na verdade, não sei se tem a ver com respeito, mas ele não tinha nenhuma máscara na frente dele. Ele não estava vendo um papel
de alguém que deveria representar, mas ele estava orando simplesmente. Então, a primeira coisa que Jesus diz: não orem para ser visto, não façam como o hipócrita que põe uma máscara na frente e vive um papel de orador, que representa o papel de alguém que sabe fazer uma oração, sabe o seu conteúdo e reflete. E não, rapaz, isso aqui não acontece não, na igreja Rollins do Bosque jamais, pode ser que na lá de baixo, na de lá, mas na do Bosque não. Que é isso, meu irmão? Você não conhece os Rollins não são assim não. Você quer ver como nós somos? Nós oramos igual. Quando alguém é chamado a orar publicamente, nós seguimos mais ou menos um modelo de oração. É lógico, tem que orar pelo culto. Não, nós usamos às vezes as mesmas palavras. Por que nós fazemos isso? Porque é uma escola. Alguém ora e nós ouvimos e nós vamos aprendendo no nosso subconsciente que devemos orar daquela forma. E quando alguém ora muito diferente daquilo, a gente acha um pouco estranho. A gente não fala nada, mas o nosso inconsciente nós achamos estranho. Nós temos muito disso. Nós oramos de forma muito pronta, muito elaborada. Isso significa, nos dizeres de Jesus, orar para ser visto, que para fora é muito bonito. A segunda coisa que Jesus orienta sobre oração, fala sobre o secreto, fala sobre o quarto. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta do quarto e ora ao Pai que está em secreto, no secreto revelando o seu secreto. Esse seria o sentido mais claro dessa palavra. Você entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. E aqui não está dizendo um cômodo da casa necessariamente. Pode ser num local de oração, pode ser o seu Getsemane, pode ser como tinha um amigo que morava numa república e as pessoas faziam muito barulho, ele orava dentro do guarda-roupa, porque ninguém achava ele dentro do guarda-roupa, ele tirava os futons de dentro do guarda-roupa. Era uma república de jovens estudantes, então faziam muito barulho e zoavam dele se visse ele orando. Então o que ele fazia? Ele entrava no guarda-roupa para orar. Pode ser que esse seja o quarto dele. Mas o sentido claro é: vai para o íntimo seu e se tranca dentro do seu íntimo. E o Pai, em secreto, no secreto você revela o seu secreto para Ele. O que Jesus está ensinando é que orar é mais do que dizer palavras da boca para fora, mas é permitir que Deus conheça o íntimo do nosso coração. Osmar Ludovico, alguns conhecem, ele usa uma frase num texto que ele escreveu, em que ele diz que a eficiência da oração se mede não pelo tanto de respostas que nós obtemos, mas o tanto que nós nos desnudamos na presença do Senhor. Interessante essa visão. Para nós, a oração eficiente é aquela que é power, né? É tiro e queda. Nós temos um ministério aqui da igreja, parceiros de oração, tem sido uma grande bênção, tem sido um desafio e uma grande bênção. Eu já presenciei milagres tremendos de Deus aqui, pessoas sendo libertas de maneira milagrosa, vindo uma vez, recebendo a oração e sendo transformadas por Deus. Algumas delas se encaixam em alguma igreja, mais perto da sua casa, mais no seu contexto de vida, mas outras nunca mais procuram a Deus. E eu vejo pessoas que vêm semana após semana, quinzena após quinzena, e abrem o seu coração, a sua dor, o seu sofrimento. E a outra quinzena ela está de novo. E a gente pensaria, humanamente, que power foi aquela oração em que a pessoa foi atendida. Mas ela deu as costas para Deus. E essa outra pessoa ama tanto a Deus. Então eu tenho pensado que realmente existem várias vertentes da oração. E não é só medida pela sua eficácia no sentido de respostas e de transformações aparentes. Porque na verdade a vida,
vai ser balanceada quando nós chegarmos na eternidade e pelo valor da eternidade, não pelo valor presente. Eu já contei uma história de um homem que fez uma cirurgia de câncer no estômago e de uma maneira tão maravilhosa Deus restaurou, depois ele foi atropelado e morreu. Ironia da vida, né? Que coisa, uma coisa tão grande. Outro que nós visitamos no hospital, ele estava com um problema sério, e era problema espiritual. Deus libertou ele daquele problema, e em algumas semanas ele saiu do hospital. Conversei com o administrador do hospital, ele falou: rapaz, eu tenho tanta gente aqui dentro, que se me desocupasse essa UTI, eu poderia salvar tanta gente, mas como ele paga, ele pode ficar aí. Então, mas eu percebo que não é problema físico mais. Ele disse: rapaz, se pudesse ter um trabalho desse. Infelizmente ele não administra mais esse hospital e às vezes a gente não tem gente suficiente para estar lá e ajudar. Às vezes Deus faz, mas depois esse rapaz, mais lá na frente, ele teve um outro problema, morreu também. Mas aquilo que Deus trabalha no secreto, no interior, às vezes conduz para a eternidade. Quanto de nós revelamos ao Pai quando nós oramos? Quanto nós abrimos o nosso coração para Deus, para dizer para Ele como as coisas são, se são fáceis, se são difíceis. Nós, no curso de casais que a gente ministra, preparando casais, tem uma lição sobre comunicação, a gente fala sobre níveis de comunicação. A gente diz, o nível mais baixo é aquele que a gente diz: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai? É o que você faz com o frentista do posto, com o padeiro da padaria, com o caixa do supermercado que você encontra e você aí de novo, a gente vê de vez em quando as pessoas conversando. Mas o nível mais profundo é aquele que você compartilha sentimentos. É aquele em que o outro sabe o que você sente, o que você pensa. E não apenas fatos, mas sentimentos. E o nível mais profundo de comunicação com Deus é aquele em que você pode compartilhar o seu sentimento com Deus. E às vezes esse sentimento, como ele disse, pode ser um sentimento de dúvida com relação à própria presença de Deus na sua vida. Pode ser um momento em que você diz: Deus, eu me sinto tão distante de Ti. Pode ser um momento que Jó passou, que esperneou e questionou. E depois no final lá ele disse: eu falei de coisas que eu não sabia. Coisas profundas demais para mim, coisas que eu não tinha ideia, Deus. Por isso eu me humilho aqui na Tua presença, porque eu falei de coisas que eu não sabia. Porque eu só Te conhecia de ouvir, agora os meus olhos Te veem. O que eu conheço de Ti agora é muito mais. Eu não falaria o que eu falei se eu Te conhecesse assim. Jesus está dizendo que a verdadeira oração é aquela em que você entra no secreto. No secreto você se revela ao Pai e o Pai te recompensa. Comparando com a primeira parte de orientação, o que Jesus está dizendo é que quem ora para ser visto tem a recompensa no fato de que sentiu que foi visto. Sentiu que fez o papel correto. E quem ora no secreto, no sentido de trazer Deus para o secreto, se sente recompensado porque se sente acolhido pelo Pai. Que coisa tremenda saber que o Rei Todo-Poderoso de todas as coisas, Ele pode me acolher e te acolher. O salmista no Salmo 4, versículo 4, ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Eu busquei o Senhor e olha, rapaz, contei tudinho para Ele. Tudo que angustiava o meu coração, meus medos, os medos de fracassar, o medo de não acertar, o medo de errar, o medo de não ser bom o suficiente, de não dar conta das coisas. E quando eu fiz isso, o Senhor então me acolheu. Que coisa tremenda o salmista dizer isso. E o salmista diz mais um pouco no Salmo 94, 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma.
nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma. Que palavra tremenda. Ser consolado no interior, na alma, naquelas áreas de cuidado que você tem, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Que coisa tremenda. Jesus continua nos orientando, ele diz, e quando vocês forem orar, não usem de vãs repetições. Não pense que pelo muito falar, vocês vão ser atendidos. Porque Deus na verdade sabe de tudo o que você precisa sem você falar. Aí entra outro extremo, então não vou orar nada. Para quê, meu irmão? Deus já sabe, é só chegar lá. Deus, tu tá sabendo, né? Certo, né? Beleza, combinado? Não mudou nada, o esquema é o mesmo. Então já tudo certo, nada a protocolar de novo. O senhor conhece, então eu não vou repetir, né? O senhor já sabe tudo. E a gente imagina uma coisa de protocolo, de apresentar requerimento, ir lá com o número do requerimento para saber se ele já está em andamento. O doutor Erivelto vive indo lá no cartório lá do tribunal para saber como anda o meu processo aí tem que caçar naquela pilha. Agora está informatizado, dá para ver pela internet aí alguma instância, né? Mas a gente às vezes imagina que a relação com Deus seja assim. E Jesus está dizendo, não usem de vãs repetições. Não é porque você fala muito, e você repete as coisas. Não é porque existam fórmulas mágicas. Existem as mantras que nos levam um caminho. Quando eu fui, no meu tempo de final da adolescência, juventude, não sei como classificaria, lá pelos 16, 15, 16, 17 anos, eu ia num grupo de jovens da Igreja Católica, e eu e um amigo meu, para a gente ver as meninas que tinham lá, e era a única coisa que a gente fazia lá. E lá os caras ensinaram uma musiquinha que eu achava muito engraçadinha. Dizia, se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu passar. Eu achava muito engraçada isso. Se você descobrir uma fórmula mágica que chega perto de Deus mais fácil, me ensina para mim conseguir. Vãs repetições. Como se repetir aquelas palavras e os jeitos e os trejeitos de orar fosse nos dar um caminho para chegar no céu, para chegar mais perto de Deus. Na verdade, não existe. E Jesus diz, não é por isso. Eu sei tudo que você precisa. Você não precisaria falar nada. Então por que falar, pastor? Porque falar expressa o quanto eu e você estamos autorizando e quanto nós consideramos Deus alguém tão perto de nós que pode saber do que eu sinto, mas Ele já sabe. Sabe quando você chega para Deus e diz, Deus, eu estou chegando tão perto do pecado, eu me sinto envergonhado, porque eu tenho errado tanto, Deus. Me ajuda. Me perdoa e me ajuda. Deus, eu tenho tido tanto medo de fazer isso. Tenho medo às vezes de não dar conta. Tenho medo de chegar no final do mês e as contas não fecharem. Tem mês que vem coisas para pagar, Deus. E eu estou com muito medo. Não duvido do Senhor, não, mas eu tenho medo, Deus. Sabe, sem fórmulas, sem mecanismos. E aí Deus vai dizer, esse aqui é tão meu amigo, que ele compartilha aquilo que é mais íntimo dele. Ele abre o seu íntimo, porque o Pai, Ele nos considera tanto que Ele abriu toda a sua intimidade. Ele nos amou tremendo, de uma forma tão tremenda, ao ponto de compartilhar conosco aquilo que lhe era mais precioso, seu próprio Filho. Jesus no Getsemane é um exemplo desse tipo de oração. Quando ele abre
o seu íntimo. E Jesus, que era Jesus, ele disse: Pai, esse negócio aqui, um dia eu vou pedir para o Alê fazer essa oração do Getsemane na linguagem de hoje. O Alê é artista, né? Aí ele vai ser artista mesmo. Mas talvez na linguagem de hoje dizer: Pai, o negócio é o seguinte, coisa não está dando não. Estou quase caindo fora, rapaz. Estou quase rolando, estou quase vazando, estou quase largando mão, porque o treco aqui é muito pesado. Não aguento não. Mas no fundo, Pai, eu não quero fazer o que eu quero não. Eu quero fazer o que você quer. Ana, quando orou diante de Deus, ela amargurada, zoada pela outra, diminuída pela sociedade que media a esposa pela capacidade de gerar filhos, incompreendida pelo marido que disse: eu não sou melhor do que muitos filhos. Alguém disse assim, diz que esse marido foi muito bom até abrir a boca, né? Pois que ele abriu a boca, falou besteira. Até lá ele foi muito bom, acolheu, de uma certa forma demonstrou que amava, independente dela gerar-lhes filhos ou não. Mas na hora que ele abriu a boca, falou besteira. Não foi compreendido. E essa mulher chega diante de Deus, ela rasga o seu coração. Ela derrama a sua alma. A angústia dela era tão grande que ela mal conseguia movimentar os lábios na presença do Senhor. Daniel, no capítulo 9 de Daniel, ele abre o seu coração para Deus. Ele entende pelas profecias de Jeremias que eram 70 o número de anos. Estava chegando aos 70, ele vai diante de Deus e ele começa a buscar entendimento. Ele abre o coração. Ele diz: nós fizemos tanta coisa errada, Deus. Temos pecado contra ti. Andamos longe dos teus caminhos. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Por isso olha para nós. Olha para o teu povo, para as suas promessas. Abre o seu coração. O livro de Salmos, o salmista é tão transparente que ele diz: eu tenho vontade que o Senhor matasse toda essa turma. Pegasse até, alguns textos até esquisitos, fala, pegasse essas crianças e arrebentasse tudo. Estranho alguns salmos. Mas a transparência do salmista diante de Deus era tamanha que ele escrevia isso. Orientações para a nossa oração. Não orem para ser visto. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ora o Pai em secreto, no secreto, revelando o secreto. Não use de vãs repetições. Não existe fórmulas mágicas, não existe mantras, não existe buraquinho no céu para você passar. Abre o seu coração diante de Deus. Achei muito interessante isso que o Filipinho de vez em quando é meio filosófico, né? A gente tem que conversar com ele assim meio... Mas eu gostei muito. Porque a adoração é um encontro de um coração carnal, pecaminoso, com Deus que acolhe. Não é porque eu canto bonito, não é porque os cabos estão bons, os captadores melhor, a nossa mesa tinindo, as caixas reproduzindo 100%, que o louvor é bom. Mas quando eu encontro com esse Deus e abro o meu coração para Ele, e Ele vem de encontro ao meu coração, e o meu coração se encontra com Ele, então aí a adoração, com ou sem música, com ou sem som direitinho, essas coisas ajudam? Ajudam, mas isso não é adoração. Oração, espiritualidade. Agora eu estou falando isso porque você já sabe, eu mesmo já preguei sobre isso, o pastor Daniel já falou várias vezes sobre isso, outros talvez já falaram sobre isso, muita gente fala sobre isso. Mas por que eu estou falando? Para ser repetitivo? Porque você não conseguiu concluir o outro estudo que você queria, então você trouxe esse aqui que é a quebra-galho? Não. Estou falando isso porque eu sinto que muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas escondemos
o secreto e não trazemos diante de Deus. Porque nós temos uma conceituação errada de espiritualidade. Espiritual é aquele que diz, eu encaro e não tem problema para mim. Mas lá por dentro está explodindo. Sabe? Há momentos, e a gente tem ouvido tantos pedidos, converso com um aqui, converso com outro ali. Eu vejo tantos irmãos passando lutas, enfrentando enfermidades, problemas familiares, saúde, financeiros, lutando para levar a vida, relacionamentos. E às vezes esses irmãos não se sentem em liberdade de expressar isso para Deus, porque isso não é ser espiritual, na outra espiritualidade. Mas eu queria falar tudo isso porque hoje eu acho que é um tempo para mim e para você derramarmos o nosso coração diante de Deus. Eu tenho ouvido, viajei essa semana, fui fazer a visita pela diretoria, estive sexta-feira em Pompeia. Ouvi duas histórias de duas pessoas muito chegadas, que aquele nó chega até aqui e trava e volta. E você fica pensando, o que aconteceu? E você fica pensando. E eu fiquei pensando, o vento que às vezes sopra aqui, sopra lá, não sei, parece que a gente vive dias de muita tribulação. E o que mais as pessoas precisam nos dias de hoje não é um milagre para resolver um problema da vida delas. Mas o que as pessoas precisam é encontrar um caminho onde elas possam ser acolhidas para todos os problemas da vida dela. Chegar junto ao trono da graça, no secreto, abrindo o seu secreto. Eu não sei se você faz parte dessa turma. Você e Deus sabem se é que você tem compartilhado o seu secreto para Deus. Mas nessa manhã eu queria te convidar a você compartilhar o seu secreto com Deus. O pessoal da igreja deve ter percebido, principalmente o pessoal do culto de oração, o pastor deu uma sumida, né? Deu um branco nele. E eu tenho tido muitas reuniões fora. E tem horas que a gente precisa parar. E tem dias que eu falo que eu queria estar lá com os irmãos, parado, orando, ser ministrado. Mas Deus tem me permitido alguns momentos de ir no secreto e falar com o Pai. Tem sido tão bom. Eu queria convidar você nessa manhã a vir para o secreto. Pedi para o Felipe para a gente cantar um cântico que não foi cantado. Fala que os olhos de Deus sempre atentos estão. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Um ouvido sensível, os olhos abertos. Só não enxergarão e não ouvirão se a gente se esconder dele ou se a gente não falar nada. Sabe por que muitas vezes Deus não nos acolhe? Porque nós não abrimos o nosso secreto para ele. E nessa manhã eu quero convidar você a fazer isso. Se você conhece esse cântico, ao cantá-lo, declara ele para Deus. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
Deus conhece o meu coração e o teu. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus convida você. de promessa, Abre seu coração, seu Deus secreto. que não é homem pra Se faz isso quando você compartilha com Ele. tudo pode A dor mais profunda, a passar, frustração mais profunda, o conflito mais profundo, mudar, tudo. A alegria mais tremenda. vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, Enquanto você ouve o Felipe ministrar, convido você a ir agora à presença do Pai. Abra a porta do teu coração e convida Ele para entrar. E Deus que vê em secreto e no secreto, Ele quer falar com você. és Deus de perto, de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Esse é o Deus que nós cremos. Por isso, eu sei que a luta por mim, meus planos não podem ser frustrados. Aleluia, Jesus. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, eu quero estar colocando na tua presença a vida de cada um de nós, em especial daqueles que agora abriram seu coração e convidaram o Senhor para ir junto no seu secreto, deixando totalmente conhecido aquilo que às vezes a gente guarda no mais profundo do nosso secreto. Coisas que o Senhor já sabe, mas que nessa manhã o Senhor foi convidado a ouvir de cada um de nós. Peço por tantos outros irmãos que têm passado por lutas, enfrentando problemas de saúde,
problemas, pressões, lutas, questões familiares, questões de relacionamentos. Peço que o Senhor esteja abençoando cada um. Obrigado, Pai. Derrama da Tua graça em nome de Jesus. Amém. Quero concluir dizendo que esse é o caminho de Deus. Pratica isso, seu tempo de oração com Deus. Diariamente, todo instante. Andando na rua, no trânsito, sentado em casa, aonde for. Sempre o Pai está ali. Compartilha com Ele. Ele é o Deus que nos acolhe. Deus abençoe. Jesus.